Oi, boa noite. Estamos começando o Conexão Poder ao vivo neste domingo, debatendo exatamente o que você está acabando de ver aí, a aprovação do acolhimento do processo de impeachment na Câmara Federal. A votação já atingiu 342 votos, era o mínimo necessário, portanto, a oposição vence o governo e a presidente Dilma vai ter o seu processo encaminhado ao Senado para que seja julgado, então, o processo de impeachment. São 342 votos. Neste momento, o voto do deputado de Pernambuco definiu a parada, mas ainda os outros deputados que estão na fila vão votar também. Você pode participar aqui do Conexão Poder esta noite. Nosso WhatsApp vai aparecer na tua tela aí, ó, 9991-2496, 9991-2496. Mande o seu recado e dê a contribuição e a sua participação aqui com o nosso programa que está ao vivo esta noite. Vou chamar Igor Tax de Brasília ao vivo também ou não? Posso chamar? Muito bem, vamos a Brasília então com o jornalista Igor Tax ao vivo. Alô Igor, boa noite. Boa noite André, boa noite a todos os telespectadores do Conexão Poder, deste domingo histórico para a política brasileira. Nós estamos aqui desde as primeiras horas acompanhando esta sessão aqui na Câmara Federal. Estamos no Salão Verde e acabou, é claro, como você dizer, o deputado Bruno Araújo dando o voto que era necessário para a implantação do impeachment, do processo do impeachment no Congresso Nacional. O clima aqui é de muita euforia, os deputados do PT já tinham saído antes do plenário, o líder do PT já havia uns 15 minutos atrás, 20 minutos, declarado que já havia perdido essa contagem, e o clima é de muita euforia aqui no Salão Verde, no plenário da Câmara Federal. Continua a votação, ainda não temos o número final, mas nós vamos conversar ao longo dessa transmissão com os parlamentares de Mato Grosso. Nós mandamos muitas informações ao longo do dia para você que nos acompanha pela TV Pantanal, André. Igor, como é que foi o clima aí durante esse dia histórico em Brasília? Você presenciou algum tipo de tumulto? Houve alguma confusão, Igor? Várias confusões, André, várias confusões. Por diversas oportunidades nós pudemos entrar no plenário, assistir de perto esse momento histórico. E é lógico que o clima foi muito tenso entre os deputados que defendem o governo Dilma e aqueles que defendem o impeachment. O caso que chamou mais atenção foi do deputado Jean Willis, do PSOL, que cuspiu na cara do deputado Jair Bolsonaro. Já não é de hoje, já não é novidade do combate, da briga dos dois, mas chegou ao ponto dessa falta de educação do deputado Jean Willis cuspir no deputado Jair Bolsonaro e disse depois ainda desse ato que faria isso várias e várias vezes. Continua, eu vou mostrar um pouquinho aqui, se a imagem não cair, vocês vão me avisar. Eu vou virar a câmera e vamos passear aqui pelo Salão Verde, mostrando os bastidores. Pode ser? Pode ser, Igor. Então vamos passear. Virei a câmera. Aqui é uma das entradas do plenário. Tem um telão aqui para o pessoal acompanhar. A imprensa do mundo inteiro, nesse momento aqui. Vamos passear aqui com tranquilidade. A imprensa já esperando os parlamentares saírem. Ali é a entrada principal do plenário. Nós vamos caminhando aqui pelo Salão Verde. Os deputados começam a sair, a imprensa está aqui toda aguardando. E o clima, deputado Celso Russomano. Como é que o senhor avalia, deputado, a votação? Muito feliz, eu acho que a gente fez justiça ao povo brasileiro. O senhor representando o estado de São Paulo, está contente com o resultado? Com certeza, acho que agora a gente vai tirar o Brasil ali. Obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Celso Russomano. Ele que é do estado de São Paulo, apresentador de televisão, bastante conhecido. E aqui tem uma coletiva. Essa é a saída principal do plenário, onde os deputados começam a sair. Aqui tem uma aglomeração, não dá para ver quem é que está falando. Mas vamos continuar mostrando aqui os bastidores. Os líderes do movimento Muda Brasil, que vem para a rua. Não tem. Já emocionado o pessoal do Vem Pra Rua, movimento que foi organizado já em 2013, parte da imprensa por aqui, parlamentares, e vamos continuar circulando, os parlamentares comemorando a decisão, e a gente vai mostrando para você com exclusividade, você que acompanha a Conexão Poder, a luz aqui é uma confusão devido
Vamos ver o deputado Paulinho da Costa, que está aqui pertinho. Vamos tentar chegar dele. Deputado Roberto Freire, como é que o senhor avalia, deputado? Estamos ao vivo. Olha, é uma grande vitória para o povo brasileiro, até porque nós estamos vivendo um desmantelo muito sério. O país está vivendo uma crise muito profunda e era necessário corrigirmos o fundo. Eu acho que com essa votação está se indicando que teremos um novo governo e um presidente da República que possa falar e não tenha como resposta panelaço. Tenha uma perspectiva de confiança para que a gente resolva a nossa crise e avance num processo de combate à corrupção e um governo efetivo e que governe o Brasil. Obrigado, deputado. Conversamos aqui com o deputado Roberto Freire. Deixa eu botar a câmera para mim. Nós continuamos aqui no Salão Verde. Estão me vendo e me ouvindo bem aí, por favor? Estamos sim, Igor Taques. Continue aí. Então vamos continuar aqui. Vamos mostrando, a aglomeração é muito grande. Vamos acompanhar a saída dos parlamentares. O deputado Paulinho da Força está por ali. A imprensa está em volta dele. Igor, eu peço que você coloque o teu aparelho aí na horizontal. Você está mostrando na vertical, a imagem está ficando estreita. Pronto. Volta com o Igor lá. Aí, agora sim, Igor Taques. Então tá bom, agora tá bom. É por isso que eu te chamo de Igor Truques. Então já demos um jeito aqui. Vamos tentar chegar mais próximo aqui? Essa é a saída do plenário. Eu consegui chegar aqui. Ali é o pessoal do Vem Pra Rua, fazendo bagunça ali. Estou feliz com o resultado. E por aqui vai sair daqui a pouquinho a maioria dos deputados. Nós temos essa imagem privilegiada. Os deputados começam a sair do plenário. Aqueles que já votaram, até porque a votação continua lá e ainda não temos o resultado final. Vai sair ali o senador Ronaldo Caiado. O senador Ronaldo Caiado está saindo nesse momento. Do DEM. O senador Ronaldo Caiado está saindo. Vamos tentar aproximar a imagem. O senador Caiado está ali. Ó, Paulinho, deputado Paulinho. bem na sua frente. Está feliz, deputado? Paulinho da Força. Está feliz, deputado? Ex-amigo do Lula. Deputado Ex-amigo. Paulinho da Força. Exatamente. E a gente vai aqui tentando brigar com a imprensa. Tem imprensa do mundo inteiro aqui. As maiores redes de televisão, e a gente está aqui tentando passar a informação em primeira mão para o telespectador da TV Pantanal, do Conexão Poder. O deputado Ronaldo está ali falando com a imprensa. O clima aqui é de alegria por parte dos parlamentares de oposição e de tristeza, notadamente, pelos deputados que defendem ainda o governo Dilma Rousseff. Vamos passear mais um pouco aqui? Vamos passear aqui a imprensa, para vocês terem noção do número de pessoas que estão aqui nesse momento. Você não consegue se aproximar do Ronaldo Caiado, Igor? Não, ali é só, nós temos um acesso restrito, que é só para parlamentares, tá vendo? Aqui tem segurança, né? Nós temos segurança da Polícia Legislativa. Sim. E daqui a pouco o Caiado sai aqui e a gente tem que se aproximar dele. A entrada pela imprensa plenária é por um outro ponto. Nós temos ali mais parlamentares, vamos nos aproximar. Bom, perdemos o sinal do Igor Taques, que está ao vivo de Brasília. A televisão é ao vivo, é assim mesmo. Você pode participar aqui com a gente, 9991-2496. Vai aparecer na tua tela aí o nosso WhatsApp, 9991-2496. Mande o seu WhatsApp e dê a sua opinião sobre este processo de impeachment. Afinal, é golpe ou não é golpe? Está aqui o professor Luiz Antônio, que é consultor empresarial, consultor político, enfim. Como é que você viu toda essa confusão, vamos dizer assim, em Brasília hoje, ao vivo pela televisão e culminando já na aceitação do processo de impeachment contra a Dilma Rousseff? Boa noite, telespectadores. Boa noite, André, Paulo. Na verdade, o Eduardo Cunha conseguiu o que ele queria, que era criar um espetáculo, né? Hoje nós passamos praticamente o dia todos fixados na televisão. Existia uma estratégia do governo de tentar forçar a ausência dos parlamentares, que eles não fossem. Quando o governo percebeu que o quórum já tinha chegado a 342 parlamentares, então os deputados aliados ao governo passaram a registrar presença. Isso porque o Eduardo Cunha, muito habilmente, mudou a forma da votação. Se a pessoa não estivesse presente, ele faria a segunda chamada só no final da votação de todos os outros parlamentares.
E aí, gerou uma confusão logo na abertura. Né? Gerou uma confusão logo na abertura, porque ele percebeu o seguinte, que muitos vão ficar ausentes, esperando para ver para onde a onda ia, né, e entrar no final. Ele habilmente colocou a segunda chamada logo no final do posicionamento da bancada. Isso obrigou as pessoas a se posicionarem. Na verdade, era mais ou menos o esperado já, nas últimas 20 horas, 24 horas, já se esperava a vitória, né, do sim. Né? Mas o que agora nós temos que observar, André e caros telespectadores, é o momento entre agora e a admissão do processo no Senado. Nós vamos estar numa situação estranha. Por quê? Nós temos entre agora e a admissão no Senado um governo que fica enfraquecido brutalmente, um governo que perde completamente a credibilidade para fazer a gestão da coisa pública e, ao mesmo tempo, o vice não pode começar já a montar o governo dele ou tomar qualquer atitude porque ele tem que aguardar. Então nós temos um momento de hiato. Um desgoverno. Exatamente, André. Não Exatamente. que nós tenhamos governo, eu acho que nós estamos vivendo um desgoverno faz algum tempo. Mas nós vamos ficar literalmente sem governo. Literalmente o país vai ficar como um barco solto num mar, né? Num momento de tempestade em que a economia está ruim, onde nós temos desempregados, inflação alta, nós vamos viver um momento que nós não temos um governo atuante, um governo que no momento está totalmente enfraquecido e um novo governo que ainda não entrou. Isso realmente é um cenário complicado. A votação não acabou ainda, né? Não, não acabou ainda. Nesse momento, 351 votos pró-impeachment e 128 contra o impeachment, enfim. E aí, Paulo Coelho? Coisa, né? Não é nem uma surpresa, nem o senhor falou aí, né? O nosso colega Igor Taques, eu vou até pedir licença para... Ele falou sobre o Jean Willis, a cusparada do Jean Willis parece cômico se não fosse trágico, né? Mas eu vou ler aqui a notícia por completo, pelo menos um trecho dela, se não completo, pelo menos um trecho, que o Jean Willis, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, ele disse que realmente cuspiu em direção ao seu colega Jair Bolsonaro, que é do PSC do Rio de Janeiro, e afirmou que faria de novo. Ele disse assim, ó, abre aspas, eu cuspiria na cara dele quantas vezes eu quisesse, declarou. O deputado disse que, o Jean disse que não teme ser processado. O Willis disse ter sido insultado por Bolsonaro, abre aspas. Na hora que eu fui votar, esse canalha decidiu me insultar na saída e tentar agarrar meu braço. Ele ou alguém que estivesse perto dele. Quando eu vi o insulto, eu então devolvi com um cuspe na cara dele, que é o que ele merece. Mas não justifica também, né? Porque foi insultada. Um deputado cuspir na cara de outro, vamos e venhamos, né? Essa ladainha já fere o decoro. Né? Teve um lance. Olha, fere. Sinceramente, isso é quebra de decoro? Eu acho que quebra olha, completamente o comportamento esperado de um parlamentar, né? Sinceramente. Se nós fôssemos levar para esse lado, hoje o que mais teve ali foram insultos de parte a parte, né? Teve até um falando, eu vou lhe dar um pau depois que eu votar, uma coisa assim. Não cabe esse comportamento. Você vê o nível das pessoas que representam a gente em Brasília, né? Exato. É isso que choca. Tudo bem, deu a votação lá que tinha que dar, algumas pessoas querem que a Dilma caia, outras não querem, mas caramba, o nível desses caras é de dar dó. A gente não sabe se chora ou se dá risada da palhaçada que os caras fazem, né? O cara começou a mandar abraço pra mãe, pra filha, pra neto, pra sogra. Só faltou mandar um beijo pra Xuxa. Exato. Não é? Falar em Xuxa... Vamos e venhamos, né? Falar em Xuxa... Você, na hora de votar, vê se vota direito da próxima vez, né? Vamos eleger gente séria. Né? Falar em Xuxa e o Valtenir Pereira, nosso deputado federal, que votou a favor, ou votou contra, não é, a proposta que estava em tramitação, ou seja, a favor da presidente Dilma, e aparentemente nervoso, manteve aquilo que a gente já esperava por aqui, não teve nenhuma surpresa. Surpresa seria se ele votasse ele saiu do muro, a favor, né? Aí já estão mandando aqui o WhatsApp falando do Valtenir, exatamente. Onde já se viu um deputado que ganha tão bem se vender? Não sei se ele se vendeu, é a pessoa que está dizendo aqui, né? Por R$5.000 uma caixa de charuto. Olha só. Eu não acho que se ele se vendeu foi por tão pouco, não. O que pode ter sido... E ainda disse que vai ser candidato a prefeito de Cuiabá. O que pode ter deixado o Valtenir em situação difícil foi justamente a indecisão dele, né, professor? Porque se ele assume, como o Ságuas, por exemplo, o Ságuas
antigolpe, segundo ele era golpe, não é? Desde o começo. E o Valteni manteve-se calado, não é? Deixando a entender que poderia votar a favor ou contra, e aí isso acabou Paulo, desgastando bastante. eu queria ressaltar que essa estratégia dele, na minha opinião, foi equivocada, e eu explico por quê. É isso que eu estou falando. Né? Exatamente. Quando você nós... está vendo imagens ao vivo de Brasília, lá Exatamente. do Congresso, né? Onde houve a votação, acabou de... Está terminando a votação, né? É verdade. O Igor Tax está mostrando para a gente lá ao vivo toda a movimentação na parte de fora do salão onde está havendo a votação. Mas equivocada por quê, na sua opinião, professor? Paulo, o que acontece? Ele se dizia o tempo todo indeciso, né? E nós aqui, inclusive, numa entrevista com ele aqui no Conexão Poder, nós tivemos vários momentos em que pegamos ele numa contradição. Aqui no programa ele deixou claro a posição dele. Exatamente, exatamente, André. Veja bem. Não era tão indeciso assim. Mas não anunciou. Ficou claro, mas não anunciou. Exatamente. Na verdade, nas várias contradições que nós pegamos ele fez uma campanha pelo WhatsApp, mandava o WhatsApp para as pessoas a todo momento, defendendo o voto, né, em questão de dizer não. Mas na hora que ele tinha que se pronunciar, ele falava que estava indeciso. Isso é muito ruim, porque pior do que uma má decisão é não tomar decisão nenhuma, né? Você não sabe o que esperar do seu representante. E olha, nesse momento, 354 pelo sim, pelo impeachment, 138 opinando que não. 138 deputados votando para que a Dilma fique, 354 querendo que ela saia, faltando ainda 21 votos. 21 Foi votos. uma lavada, né, professor? Foi. Uma lavada. Olha, o Igor Tax, em Brasília, ele mostra para a gente agora toda a movimentação que aconteceu lá durante o dia. Não agora. Durante o dia, ele acompanhou toda a movimentação que precedeu essa votação do processo de impeachment. Roda aí. Agora são 9 horas da manhã, nós estamos aqui em Brasília, no estacionamento do estádio Mané Garrincha, Estádio Nacional de Brasília. Nós vamos mostrar agora algumas imagens do acampamento onde estão concentrados os manifestantes pró-governo, o acampamento da CUT, do Terras, o acampamento do PT. Vamos ver nas imagens. Estou aqui com o José Antônio. José, estamos preparando o almoço aqui no acampamento. O que vai ser o cardápio hoje aí pra galera? Vai ser... O que é mesmo que tem no nosso canal? O que tem hoje pra nós? Tem o frango. Olha os franguinhos aí. Bonito frango. Tem macarrão com uma salada de cenoura. Frango, arroz, feijão, frango, salada de cenoura e um macarrão. Bom, bastante nutritivo aí, né, pra galera. Para quantas pessoas mais ou menos vai ser? 280 pessoas. 280 pessoas. Ah, tá certo. Obrigado, bom trabalho. Agora nós estamos aqui no Parque da Cidade de Brasília, onde estão concentrados, onde está o acampamento dos manifestantes pró-impeachment. Nós vamos ver agora as imagens do acampamento dos manifestantes que defendem a saída da presidente Dilma Rousseff. A roubalheira do PT tá acabando. Sua conduta é imoral. Fere os princípios da CEF nacional. Cadê o governo da CUT que tava aí?
Muito bem, depois de percorrer os dois acampamentos, os manifestantes pró-impeachment e pró-governo, nós fazemos a seguinte avaliação. No acampamento do PT, da CUT, do MST, daqueles que defendem a permanência da presidente Dilma Rousseff, observa-se um número muito maior de pessoas, muito mais organizadas. Elas estão acampadas no estádio Mané Garrincha, no estacionamento, e contam com um aparato de infraestrutura muito grande. Uma estrutura realmente que foi organizada, que foi planejada por essas instituições que, notadamente, têm recursos para bancar essa infraestrutura. Já do lado do movimento pró-impeachment, do Vem Pra Rua, movimento Muda Brasil, você vê as pessoas mais espontâneas, o número de pessoas é menor, mas as pessoas estão mais espontâneas, estão acampadas também aqui, todas preparadas para irem até o Congresso Nacional. Mas dos dois lados, durante o dia, observou-se calma, tranquilidade dentro dos próprios aglomerados das pessoas. Nós vamos aguardar para ver como é que vai ser ao longo do dia. Bom, Igor Táxi falando de Brasília, ele está lá ao vivo. Vou chamar o Igor Táxi de novo. Ainda não? Professor Luiz Antônio, e aí, hein, rapaz? Temer. Pois é. As pessoas estão, muita gente está achando o seguinte, passando ali, são 356 votos agora para o impeachment, 141 contra. Amanhã a Dilma está desempregada, não é assim? Não é assim. Né? Não é amanhã assim. Ela continua desgovernando. Continua desgovernando até que o Senado vote a admissão do processo. Aí é que entra a coisa. O Senado vai empurrar isso com a barriga? Olha, hoje é uma incógnita, mas tudo leva a crer que a posição do Renan sempre foi simpático, né, às questões do governo. Se ele empurrar isso muito para frente, até o dia 12, 13, 15 de maio, como alguns estão colocando, significa nós ficarmos 30 dias numa situação indefinida. Um governo desacreditado, enfraquecido por uma votação expressiva da Câmara e um vice-presidente que, na verdade, poderá ou não se sentar na cadeira. Veja, como é que no campo da economia alguém vai tomar uma decisão importante ou relevante, esse governo que está aí, né, se ele não sabe se a partir do dia 15 ou 20 de maio ele vai continuar? Nós estamos indo para uns 20, 30 dias em que, de alguma forma, nós precisamos encontrar uma maneira desse país ser gerido de forma adequada. Agora, o que tudo mostra é que nós vamos ter aí 20 a 30 dias de desgoverno total. Eu queria só para o senhor comentar também, o jornal, no site da Folha de São Paulo, tem uma informação aqui que é o seguinte: o diretório do PT, Partido dos Trabalhadores, deve discutir na próxima terça-feira, dia 19, que a presidente Dilma envia ao Congresso Nacional proposta de redução de seu próprio mandato e também de convocação de eleições presidenciais ainda neste ano, junto das eleições municipais do país. A ideia é que a presidente Dilma anuncie que abre mão de 2 anos de mandato, mesmo que chegue a ser inocentada de crimes de responsabilidade pelo Senado. Quer dizer, já está sentindo que o negócio quer dizer, já está fundando. Ela quer dar um golpe nos golpistas, Exatamente. Quer dizer, já começa a se traçar uma estratégia que não é aquilo que estava previsto, certo? E aí se fala em quebrar regras e isso já fica numa posição. Nós já tivemos, há algum tempo atrás, uma semana, 10 dias, algumas manifestações no sentido de que haveria um acordo para se criar um clima de uma nova eleição. A Folha de São Paulo, o UOL e alguns porta-vozes, digamos assim, do próprio governo, começaram a gestar essa ideia. Nós vimos hoje, inclusive, no voto de alguns deputados, eles falaram que o poder tem que retornar ao povo, o certo era ter um plebiscito, ter uma eleição. Ou seja, o que se percebe, o que tem se comentado nos bastidores, é que o ex-presidente Lula, percebendo que ele teria alguma chance numa eleição que fosse de curto prazo, né, prefere que seja feita essa eleição agora do que esperar 2018. Então seria o caso da Dilma diminuir o mandato dela, Paulo, como você colocou agora, né, e se fazer uma eleição geral para outubro, talvez. O Tribunal Eleitoral já disse que não tem nem verba para fazer uma eleição dessa magnitude, porque seria uma eleição... Não. Exatamente, né? Agora, aí vem a colocação, né, Paulo e André? Quem está dando golpe em quem? Quando você vai mudar a regra assim?
Claro, existe um discurso, dizer assim, não, eu vou devolver o poder ao povo, né? Porque o Michel Temer não tem representatividade, porque não recebeu voto. Mas quando você votou no sistema presidencialista, você votou na chapa. Exatamente. Eu até discuti sobre isso hoje. O Michel não teve voto. Como não teve? Se você votou na Dilma, você votou no Michel Temer. É claro. Você votou nos dois, É claro. Você não votou só em um, você vota numa chapa. O que foi? Calma, eu vou chamar o Igor Táxi já, deixa eu só concluir aqui. Não é? Quem votou na Dilma também votou no Michel Temer, quer dizer, se sai meia chapa, continua outra chapa, a metade da chapa continua, enfim. E só uma observação, André, se fosse assim também, o governo do Itamar Franco era ilegítimo, então? Olha, estou aqui com o Paulo, policial militar, ele disse que a democracia sofreu um atentado e está indignado. A participação do Paulo, policial militar, aqui pelo nosso WhatsApp. Está aí na tua tela, você pode participar ao vivo aqui com a gente. Eu quero chamar o Igor Táxi, de novo, ao vivo de Brasília. Igor, com quem você está agora aí? Olá, André, nós estamos aqui ainda aguardando os deputados saírem do plenário. Estamos confirmando que o deputado Fábio Garcia está saindo daqui a pouquinho para falar com a gente. Os parlamentares continuam no plenário da bancada de Mato Grosso aguardando finalizar a votação, que está quase terminando, mas há alguns minutos termina consolidada a votação do impeachment. E eu conversei agora há pouco com um deputado do PT que não quis falar conosco, mas eles já estão falando que a estratégia para o próximo passo no Senado vai ser novas eleições. Então eles vão defender a partir da próxima semana, a partir de amanhã, umas diretas já. Eles querem voltar com a campanha da direta já, para que o Brasil tenha novas eleições. Essa vai ser, portanto, a estratégia do PT a partir de amanhã. Exatamente. Quer dizer, Igor, é o PT querendo dar um golpe agora nos que eles chamaram de golpistas, é isso? Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Você entende dessa forma também, acontece, Igor? Meus colegas, o que acontece? Eles já sabem que não tem os votos suficientes, já que no Senado agora é maioria simples, para afastar a presidente Dilma Rousseff. Ou seja, o Senado agora tem 10 dias para montar a comissão e no Senado hoje a maioria é pró-impeachment. Então, automaticamente seria afastada a presidente Dilma por 10 dias, por 180 dias, perdão, assume o vice Michel Temer. Assumindo o vice Michel Temer, ele já tem a certeza de que dificilmente a Dilma vai voltar. Por isso eles querem uma campanha agora, vão fazer uma grande campanha por novas eleições para tentar emplacar o ex-presidente Lula. Quer dizer, é o golpe, né, professor? Eles querem colher assinaturas, foi a última notícia, para convocar essas eleições. Isso é uma mudança aqui rapidamente, me permite, o deputado Silvio Costa está aqui. A bola está com você, Igor. Está bastante nervoso ele aqui. Vamos tentar mostrar? Pode falar. Ok. Saiu correndo, está chorando o deputado Silvio. Ué. Saiu correndo. Ele não quer falar com a imprensa, está chorando, o deputado foi um dos mais duros na tribuna. Vou botar a imagem para mim aqui agora. Isso, volta pro Igor lá. Foi um dos mais duros. Tira a gente aí, põe o Igor, isso. Tô te ouvindo, Igor, pode falar. 361 a 143 nesse momento, Igor. Faltando 9 deputados para votar. Está falando o deputado Arthur Lira, que é do estado de Alagoas, ele que é do PP. E os deputados já vão sair daqui a pouquinho aqui para o Salão Verde, vai ser uma confusão generalizada, né? O clima é de festa aí ou de velório, Igor? Clima de festa, já que a ampla maioria ela é pró-impeachment. Então, como a maioria é pró-impeachment, o clima é de muita festa e aqui, além dos parlamentares, alguns assessores têm muitos familiares dos parlamentares, filhos, esposas, esposos que estão acompanhando aqui do Salão Verde. Além da imprensa mundial, os principais jornais do mundo estão cobrindo esse fato, todos os veículos de comunicação nacional, e é muita gente. A organização da Câmara aqui é realmente muito grande, o aparato policial vai ter uma saída estratégica aqui, com muito cuidado pela Polícia Legislativa, não só para a imprensa, mas também para os parlamentares, porque existe o risco de que manifestantes do governo possam querer agredir os parlamentares na saída aqui do anexo 3, é isso que eu ia te onde vai sair os perguntar. deputados. É isso que eu queria te perguntar, Igor. Existe essa tensão nesse sentido aí? Tem manifestantes aí pró-governo na porta do Congresso? Não, porque a porta está isolada. Do Espelho d'Água para lá, do Palácio do Itamaraty para lá,
Não tem, mas eles estão muito cautelosos, cuidadosos com relação a essa saída daqui da Câmara, porque pode ter manifestantes em outros locais que eles não consigam ver, por exemplo, que, pelos anexos, que são as vias laterais das esplanadas do Ministério. Então, existe essa apreensão, o aparato de segurança é muito grande, né? E a orientação é que ninguém saia agora ainda. Estão aguardando uma liberação por parte da segurança da Câmara, da Polícia Legislativa, para assim que encerrar a votação o pessoal poder sair. Ainda nesse gancho de confusão, Igor, do lado de fora, durante o dia, naquele muro que separou pró e contra governo, você chegou a presenciar alguma confusão envolvendo manifestantes ou não? Não, nós não tivemos conhecimento de confusão, porque a polícia, o aparato policial foi muito grande. Um detalhe interessante sobre o muro e sobre a esplanada é que os deputados o tempo todo tinham acesso às imagens. Toda vez que um deputado, por exemplo, que defende o governo, ia votar, aparecia o lado vermelho da esplanada. Quando ia votar um deputado que defende o impeachment, aparece o lado verde e amarelo, o lado dos manifestantes pró-impeachment. Então, a Câmara organizou muito bem, além de um telão que foi colocado lá fora para que as milhares de pessoas que estão numa esplanada pudessem votar. Como já está aprovado o impeachment, a polícia aqui do DF está muito atenta, está nas ruas, tentando evacuar já a esplanada dos ministérios, como se fosse um estádio de futebol. Primeiro sai uma torcida, depois sai outra torcida. Então agora vai sair. E o que é que você viu aí? Manifestantes do PT. Com relação a números, Igor, os dois lados, o lado verde e amarelo e o lado vermelho, onde é que tinha mais manifestantes? Olha, como nós ficamos o tempo todo dentro do plenário, do salão desse, não deu para saber exatamente o que tinha mais e o que tinha menos. A grosso modo parecia bem igual, né? Notadamente, os manifestantes pró-impeachment estavam muito mais embaixo e a votação já estava dando sinal de passar o impeachment, então a animação por parte daqueles que defendiam o impeachment era muito maior. Igor, você sabe, através das conversas que você teve aí, se existe alguma previsão de data para o voto no Senado da admissão do processo? Sim, o deputado Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, falou em 11 de maio. Porém, os senadores de oposição estão dizendo que isso tem que ser antecipado por prazo de 10 dias úteis. Então, tem esse impasse. Ele vai depender agora da postura do senador Renan Calheiros, se ele vai agora pular para o barco do Temer ou vai continuar no barco da Dilma. Se ele continuar no barco da Dilma, ele vai querer atrasar essa votação e pedir, inclusive, no Supremo Tribunal Federal uma orientação de como proceder, já que ele sabe que o ministro Lewandowski, o presidente, tem um pezinho lá pro lado do PT. Igor, o deputado Valtenir Pereira, ao votar, pareceu, de certa forma... Me perdoe aqui um minutinho, eu estou com o deputado Saquete aqui comigo. Pois não. André Mitchell e Paulo, professor Luiz. Deputado Saquete. Como é que o senhor avaliou a sua votação, esse momento histórico para a política brasileira? Realmente, um dia vai ficar marcado com a história do Brasil, vai ficar marcado no nosso estado, no nosso município e na população toda. Nós estamos lutando por uma mudança. O Brasil precisa mudar, não pode continuar como está parado, a economia afundando, a desesperança acontecendo. Esse ato é um ato de mudança. Esperamos que não pare por aqui a mudança do Brasil. Nós temos muita coisa para fazer. A Lava Jato não pode parar. O presidente da casa tem que ser substituído. O presidente do Senado tem que ser substituído. E aí nós temos que avançar com o Brasil novo, com uma nova maneira de ver a política. Vou passar aqui o fone para o deputado Saquete e colegas aí, para poderem fazer a pergunta para ele também. Deputado... Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite. O senhor falou aí em trocar o presidente da casa e trocar também o presidente do Senado. Esse vai ser realmente o próximo passo? Eu acho que sim. Nós temos que focalizar numa limpeza geral. Não dá para continuar a política desacreditada do jeito que está. Esse é o primeiro passo que nós estamos dando. Eu quero ver que isso continue. Deputado, boa noite. Boa noite. No caso do presidente do Senado, o Renan Calheiros,
Na verdade, agora a bola está com ele, né? O que se espera do presidente do Senado daqui para frente? Como? O que se espera do presidente do Senado na condução desse processo agora daqui para frente? Que ele tome a iniciativa. Tem prazo, eu espero que ele não coloque dentro da gaveta. Pelo contrário, ponha para votar e vamos tomar providência. A gente não pode parar o país. O país já está parado há um ano e tanto aí. E nós temos que retomar, senão todos nós vamos perder. Vai haver alguma pressão da bancada, enfim, dos deputados em cima do Senado, Nós temos deputado? que liquidar esse assunto. Se a presidente Dilma é lá que vai se tomar a decisão de condená-la ou inocentá-la. Se ela for condenada, que pague com a condenação. Se for inocentada, vamos continuar e vamos fazer uma vida nova. Dessa sessão de hoje, desse movimento de hoje, deputado, houve uma resposta para o povo brasileiro. Entretanto, o presidente da Câmara foi muito hostilizado ao longo de toda a sessão de hoje. O senhor acha que está realmente no forno? A batata do Eduardo Cunha está realmente assando? Precisa também de uma resposta urgente quanto à situação dele? A sociedade não aceita uma situação como nós estamos vivendo aqui. O presidente da casa usa todas as artimanhas para escapar do Conselho de Ética. A gente tem visto e acompanhado, e eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ter clareza das coisas que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Tá bom. Obrigado, deputado Adilton Sacchetti, uma das lideranças de Mato Grosso, lá em Brasília. Quer comentar? Obrigado a vocês pela oportunidade. Uma boa noite. Obrigado, Boa noite, senhor. deputado. Obrigado. Obrigado, deputado. Igor, mais informações aí, Igor. Tem mais alguém com você? Daqui a pouquinho o deputado Fábio Garcia vai chegar por aqui. A bola tá com você, tá? A hora que você tiver com alguém é só chamar. Mato Grosso. E eu volto com vocês aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Tá ok, Igor. Obrigado. Bom trabalho aí. E aí, hein, professor? Eduardo Cunha, com a corda no pescoço agora também? Pois você vê, o momento que nós estamos vivendo, André, nós estamos vivendo um momento que os principais líderes estão totalmente desacreditados. Se nós considerarmos o que vai acontecer doravante e se a Dilma realmente for afastada, o Eduardo Cunha será o segundo na linha de comando, né? E se a Lava Jato evolui, tanto o Renan Calheiros também tem vários processos tramitando no Supremo. O Eduardo também, o Eduardo Cunha, né? Então, essa observação do deputado Sacchetti, ela é pertinente. Eu acredito que, com a evolução dos acontecimentos, vai sobrar para o Eduardo Cunha, vai sobrar para o Renan Calheiros e vai sobrar ainda para vários outros políticos. E aí, Paulo, o que é que você pensa disso tudo? Agora eu que acho que o deputado Sacchetti é um dos políticos mais sérios aqui do Estado. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Sério e coerente, não é? Exato. E, aliás, a coerência advém da seriedade dele e vice-versa. E eu queria perguntar para o Igor, vou perguntar daqui a pouco quando ele vier, sobre a situação do Valteni, que pareceu muito, muito nervoso, e o comportamento dos demais deputados também, após o processo de votação. Entretanto, eu queria a opinião do senhor, professor. Olha lá, 364 votos já, Paulo. Já estamos com 366 ali. Bom, não corrigiram ainda ali, não deram um F5 na minha tela. Só faltam 366 é esse que você está vendo na tua tela aí. Eu queria perguntar para o senhor, 366, 367 agora a favor do impeachment. O deputado Bezerra, contra. o deputado Carlos Bezerra, ele também esteve naquela, né? Ninguém podia apostar, pôr a mão no fogo, que ele votaria pelo impeachment e na hora H, depois de toda uma conversa, conseguiu... Ele votou com uma conveniência. Votou porque manda o partido, né? Mas é lógico, de acordo com a conveniência que o André falou, o pessoal chama de fisiologismo aqui. Você acha natural isso ou não? Não, natural de forma alguma, né? Nós podemos, Paulo, veja bem, nós podemos criticar o Valteni sobre vários aspectos. Todavia, ele foi coerente no voto dele com aquilo que ele vinha falando. Ainda que ele se posicionasse dizendo que ele é indeciso, ele sempre argumentou de que não havia base jurídica e tal, e essa era uma visão dele. E quando ele votou como era esperado pela posição que ele já tinha. Agora, já o deputado Bezerra, o que a gente percebe é que ele não quis se indispor com o próprio partido, né? Porque, afinal de contas, com o afastamento da Dilma, assume o Michel Temer, que é presidente do PMDB. E ele, enquanto a liderança regional do PMDB, ficaria numa posição muito desconfortável em relação ao seu partido e aos seus correligionários, né? Fala, Paulo, você pensou em quê? Eu pensei, alto, sabe o que eu pensei? Mas antes de você pensar, eu tenho que chamar a Dalila.
A Dalila que esteve acompanhando a movimentação hoje, durante todo o dia, lá na Praça 8 de Abril, né, Zé Augusto? Na Praça 8 de Abril, ela acompanhou o manifesto das pessoas que são principalmente pró-impeachment. Aqui em Cuiabá, é histórico isso, as pessoas são, a maioria, pró-impeachment. Roda aí a matéria da Dalila. Um telão foi instalado na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça 8 de Abril. Os movimentos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff se mobilizaram e a votação foi acompanhada da avenida. Vestidas de verde e amarelo, as pessoas vibravam com cada voto favorável à saída da presidente. Da indústria nacional, eu voto sim. É preciso 342 votos, ou seja, 2/3 do total de deputados, para a Câmara autorizar o Senado a abrir o processo de impeachment. O placar, desde o início, esteve favorável à saída da presidente. A votação começou com os parlamentares do estado de Roraima. Mato Grosso é o 14º a votar. A maioria dos deputados aqui do estado já se posicionaram a favor do impeachment. Os votos de Mato Grosso nós já temos. Surpreendentemente, hoje, o deputado Carlos Bezerra gravou um vídeo votando favoravelmente ao impeachment. Nilson Leitão favoravelmente, foi o primeiro a assumir. Vitório Gale foi o segundo. Fábio Garcia, Adilton e o deputado Tampinha. Temos contra Ságuas Moraes e o deputado Valtenir Pereira. Então, eu acho que também não vai sair dessa expectativa. Mato Grosso vai ser 6-2. Cerca de 150 pessoas saíram de casa para acompanhar a votação no centro da cidade. Tem gente que trouxe a família toda. Até as crianças entraram no clima. Sim, eu vim mudar o meu Brasil, porque eu sou brasileira. Tá no sangue, tá na raça e tá no coração. Vale a pena, é o que a gente pode fazer para tentar mudar alguma coisa, né? Nesse momento, a gente tem que estar aqui na torcida, vibrando. E é a pressão que a gente pode fazer. Estamos fazendo a nossa parte para mudar o Brasil. Graças a Deus, por enquanto, o sim está ganhando. Nesse momento, 45-12, pró-impeachment. E a gente está aqui reunido na Praça do Chopin nesse momento. Começamos às 2 da tarde e é bacana porque há um respeito muito grande. Quem pensa de forma diferente, existem famílias aqui no Chopin. Obviamente, nós percebemos que é minoria e tomara que continue assim e que lá também os nossos representantes eles façam por merecer. A torcida, por alguns momentos, parecia até a Copa do Mundo. Foram vários meses de articulação para que a denúncia contra o atual governo fosse acatada. Só vamos sair daqui com o resultado, porque a gente lutou 2 anos para que esse momento acontecesse. Então nós temos que curtir esse momento, porque amanhã será um novo dia. Um dia de a gente voltar a acreditar no Brasil. Depois dessa etapa, se aprovado o impeachment na Câmara, a presidente só será afastada do cargo se o Senado também decidir pela continuidade do processo. É preciso o voto de 41 dos 81 senadores. Seria então formada uma comissão de senadores para analisar o caso, num processo que poderá levar até 180 dias. Nós vamos continuar mobilizados, continuar conversando com os senadores. No Mato Grosso nós já temos o senador Medeiros e o senador Blairo Maggi, que são favoráveis. Vamos continuar conversando com o senador Wellington. Vamos continuar também, que é muito importante, dando apoio à Operação Zelotes, à Operação Lava Jato. O impeachment não é o fim. O impeachment, na realidade, é um começo de um novo Brasil. Bom, olha, você viu aí a Praça 8 de Abril aqui em Cuiabá, a famosa Praça do Chopin também, né, Zé Augusto? Não, depois eu vou jantar aí no Chopin, tá, Fernando? Olha, não há conhecimento aqui da nossa produção que tenha havido protesto pró-Dilma. A maioria que estava ali na Praça 8 de Abril eram pessoas que protestavam contra a presidente Dilma Rousseff. Acabou neste momento a votação na Câmara, são 367 votos para o sim, quer dizer, sim pelo impeachment e 146 votos contra o impeachment. O Igor já está a postos em Brasília, então vamos a Brasília falar com o Igor Tax, que está com o deputado federal Fábio Garcia. Alô, Igor, a bola está com você. Obrigado, André. Nós estamos aqui ao vivo da Câmara Federal. Deputado Fábio Garcia, como é que o senhor faz essa avaliação desse momento histórico para a política brasileira, deputado? Momento importante para o nosso país. A Câmara dos Deputados demonstrou hoje que é capaz de ouvir a voz da rua, atender à vontade da maioria do povo brasileiro.
da necessidade desse país, da mudança, para que a gente possa ter renovado as nossas esperanças, para que o Brasil possa resgatar a sua credibilidade, para que o povo brasileiro possa voltar a acreditar nesse país e para que a gente possa reconstruir esse Brasil, especialmente tirar esse Brasil da profunda crise econômica a que ele se encontra. Então, acredito que hoje a gente vira uma página triste no nosso país e que a gente, a partir de amanhã, tem a responsabilidade de unir o Brasil, de poder pacificar esse país, de resolver a crise política, para que a gente possa trabalhar muito para resolver a crise econômica desse país. Alguém nos tem alguma pergunta para o deputado Fábio Garcia? Deputado... Pode falar, Paulo Coelho. Deputado Paulo Coelho, eu gostaria que a sua opinião... Ele está colocando o fone no deputado. Eu gostaria que o deputado Fábio Garcia desse a sua opinião. Deputado, o senhor acha que no Senado, que é uma outra casa, mais ponderada, enfim, esse governo aí, da presidente Dilma, ele já teve situações que foram revertidas, né? Uma vez um cenário na Câmara e no Senado foram revertidas. Ou seja, o senhor acredita que pode ser mudado esse quadro no Senado? Não, Paulo, eu não acredito. A primeira votação do Senado, que é a votação da admissibilidade também no Senado, ela é uma votação que, por maioria simples, o Senado aprovaria a admissibilidade e, logo em consequência disso, a presidente seria afastada e assumiria, então, nesse período de 180 dias do afastamento da presidente, já o vice-presidente Michel Temer. Então, eu acredito que o Senado encaminhará pelo afastamento da presidente, pela admissibilidade, consequente afastamento, e seria muito difícil ao Brasil que ela retornasse depois desse afastamento. Então, eu acredito que é um movimento inevitável, um movimento que não vai ter volta, este afastamento da presidente da República, presidente da República. Desculpa, desconcentrei porque o presidente Eduardo Cunha passou aqui cheio de gente. Desculpa. Quando ele passa bastante gente, né? Perguntas ao deputado Fábio. Deputado Fábio, é o professor Luiz Antônio, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? Olha só, agora a bola estará com o Senado, certo? Então, a pergunta que eu faço é, a bancada de deputados de Mato Grosso se reunirá com os senadores de Mato Grosso para fazer alguma gestão em favor do impeachment? Paulo, não, como a gente fez na bancada da Câmara Federal, a gente vai fazer também na bancada do Senado uma reunião sobre essa questão. Essa questão, cada parlamentar tem a sua convicção, tem a sua posição, é uma questão muito mais partidária do que é uma questão com relação ao Estado de Mato Grosso. Eu devo dizer a vocês, Paulo, que quando o assunto é Mato Grosso, essa bancada trabalha unida. A gente não tem ninguém que trabalhe diferente. Todos nós defendemos o nosso maior partido, que é o Estado de Mato Grosso. Mas com relação a essas questões políticas e partidárias, de impedimento de uma presidente como é o caso, nós, na verdade, respeitamos a posição de cada um, e cada um tome a posição que entenda que é a melhor para o seu país, para o seu estado, mas a gente não vai fazer nenhuma interferência nessa questão. Pois é, deputado, quanto a isso que o senhor acabou de dizer aí, que trabalha unida, que a bancada trabalha unida, o senhor é coordenador da bancada de Mato Grosso, aí em Brasília. Há a situação que paira a dúvida, deixa a dúvida aqui no estado de Mato Grosso, que é do senador Wellington Fagundes, não é? Que muita gente, inclusive a maioria, diz que ele vai votar com o governo. Se o senhor está falando que vota em comum acordo, o senhor então está dizendo que é possível que tenhamos 3 votos de Mato Grosso a favor do impeachment aí no Senado? Eu disse que a gente vota em comum acordo quando o assunto é sobre Mato Grosso. Quando a gente tem um projeto de Mato Grosso em pauta e que a gente precisa aprovar, como foi o caso do FEX, como é o caso de vários investimentos que a gente tenta levar para o estado de Mato Grosso. Estou dizendo que num processo como esse, a gente, na verdade, respeitou e continuaremos respeitando as posições divergentes dentro da bancada. Esse é um projeto bastante político e o parlamentar sempre tem sua convicção própria e também atende ao interesse do seu partido. Então, a gente não vai fazer ingerência nesse processo porque a gente tem que respeitar, na verdade, cada parlamentar nessa questão. Ô Fábio, o André Michels falando, pegando esse gancho aí do respeito aos parlamentares, como é que vocês lidaram aí com a situação do Valtenir, nessa indecisão toda que ele ficou, em cima do muro o tempo todo,
e de repente ele resolveu votar junto com o governo. Como é que ficou o relacionamento de vocês, principalmente com o Walter? Com o Bezerra a gente já sabe porque é do PMDB e o PMDB rompeu com a Dilma. A gente já esperava que ele votaria pelo impeachment. Bom, André, o mesmo relacionamento existente com relação ao deputado Walter. Ele será sempre convidado para participar das ações do Estado do Mato Grosso, é um parlamentar que representa o Estado do Mato Grosso, e nós vamos sim precisar da força do deputado Walter aqui em Brasília para que a gente possa defender o Estado do Mato Grosso. Então, nosso relacionamento continuará sendo o mesmo. A gente tem que ter capacidade de respeitar os posicionamentos divergentes do nosso, e na verdade quem faz o juízo de cada posicionamento que a gente toma aqui ao longo do nosso mandato é a população que nas próximas eleições de 2018 terá a possibilidade de analisar o nosso mandato. Então deixo essa análise ao voto da população, à democracia, e aqui como coordenador da bancada nós vamos precisar contar com a força dos 8 deputados federais e 3 senadores em defesa do Mato Grosso. Deputado Fábio. Uma pergunta, deputado. Passou a votação, o senhor saiu emocionado aqui no Salão Verde. Qual foi a sensação ao fazer uso da tribuna e dar o seu voto? Na verdade, um momento histórico. Eu nunca esperei, no meu primeiro mandato da minha vida, poder dar um voto tão importante para o nosso país. E eu estava muito convicto do meu voto. E eu tenho certeza que tomei o melhor caminho para o nosso Brasil, para o nosso estado do Mato Grosso. Então, foi um momento muito especial para mim, que eu me representei com muito, mas muito orgulho mesmo no estado do Mato Grosso. Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje, muito grato ao estado do Mato Grosso, aos meus eleitores, a todas as pessoas que me deram essa oportunidade. Então, foi de fato um momento emocionante para mim, e eu acho que cumpri bem o meu papel de defender os interesses maiores do meu povo do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso. Muitíssimo obrigado. Obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Fábio Garcia. Deixa eu aproveitar aqui, André e dos colegas aí de bancada. Vitório Gale está aí com você? O governador Carlos Fávaro aqui também no ponto. Carlos Fávaro. Vamos lá. Pois não, Igor, a bola está com você. Aqui, vice-governador Carlos Fávaro, o senhor que acompanhou a sessão lá do plenário, qual que é a sensação, qual que é o sentimento que o senhor tem? Olha, o sentimento é que o povo tem o mando do voto dos parlamentares. O povo foi para a rua, o povo cobrou a presença dos parlamentares, o voto dos parlamentares, e conseguiu o resultado. Parabenizar o povo que foi de verde e amarelo para as ruas há mais de um ano, cobrando o fim da corrupção, combate à corrupção, o melhor gasto de dinheiro público. Queria parabenizar também as caravanas que vieram aqui para Brasília, cobrar dos parlamentares esse posicionamento. Parabenizar o governador Pedro Táxi. Foi o primeiro governador do Brasil que se declarou a favor do impeachment, contra este modelo que o PT implementou no Brasil. Agora, fica a mão do Senado, e tenho certeza que nós teremos uma nova política, um novo modelo, que vai trazer de volta a esperança e a credibilidade aos brasileiros. Perguntas para o governador aí, da bancada? Boa noite, governador Paulo Coelho. O PSD, que é o seu partido, foi hegemônico nessa votação de hoje. Que avaliação que o senhor faz da performance aí na hora do voto do PSD? Olha, eu não peguei o resultado final da bancada, mas o PSD, posso te garantir, o PSD de Mato Grosso tinha a liberdade e sempre foi a favor do impeachment, sempre. O deputado Tampinha foi a favor, votou a favor. Um voto histórico, ele votou a favor do impeachment de Collor e hoje votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Também nós temos o senador Medeiros, que é a favor do impeachment, e lá no Senado vai cumprir o seu compromisso com o povo brasileiro. A bancada nacional do partido, a imensa maioria, mais de 80%, favorável ao impeachment, pediu ao ministro Kassab que fechasse a questão. 30 deputados fecharam a questão, acho que mais de 30 votaram a favor dos 38 parlamentares. O ministro entendeu democraticamente, entregou o ministério pelo bem do Brasil, pelo bem dos brasileiros. Governador, André Michels falando. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, André. Governador, passando o impeachment pelo Senado, assume o Michel Temer, que é do PMDB. O senhor é vice-governador, vice do Pedro Táxi, que é do PSDB, e o Pedro Táxi parece que tem ojeriza ao PMDB. Como é que vai ficar o relacionamento do Estado, o relacionamento institucional do Estado com o governo do PMDB? Não, nós temos
uma ojeriza, não diga porque a ojeriza é uma palavra só, mas nós não queremos coligação com o PMDB de Mato Grosso. O PMDB de Mato Grosso representa o atraso, a corrupção e um mau governo. Agora, neste momento, se o PMDB vier a tomar conta do mando no Brasil, nós vamos buscar interlocução para o bem de Mato Grosso. Para Mato Grosso, governador Michel Temer, então, em linhas gerais, não seria bom? Não, estou dizendo que o PMDB de Mato Grosso não caminha junto com o nosso governo. Mas, se o presidente se tornar Michel Temer, nós vamos abrir o diálogo para o bem do povo de Mato Grosso. Quem seria o interlocutor com o futuro governo Michel Temer, governador? O governador pelo táxi, que vai definir, provavelmente ele. Ele é amigo do Michel Temer, conhece o Michel Temer, tenho certeza que é ele que vai fazer a interlocução. Tá bom, governador. Olha, o senhor precisa voltar aqui no Conexão Poder, tá? Tá bom, muito obrigado. O senhor tá devendo, Obrigado. tem um ano que o senhor não vem aqui. Nós conversamos com o vice-governador, deixa eu aproveitar aqui. Eu estou segurando o celular no braço aqui, tá meio difícil já. Mas, Não é à toa que o seu apelido aqui é Igor Truques. Pois é, mas a gente vai dando conta do recado. Nesse momento, o deputado Vitório Gatti está aqui conversando com o vice-governador, a gente mostra com exclusividade o diálogo. A gente vai tentar pegar também o Vitório Gatti, ele que já está aqui do lado também, conversando com o vice-governador. Os deputados começam a sair do plenário, começa a esvaziar, a imprensa continua aqui pescando um ou outro para conversar. Vamos conversar aqui com... Deixa eu mostrar essa cena aqui ao vivo para a TV Pantanal, para todo Mato Grosso. Estão comemorando, né? Estão comemorando, né? Está mostrando ao vivo. Deputado, vamos conversar aqui rapidinho? Nós estamos ao vivo para a TV Pantanal. Como é que o senhor avaliou a sua votação? Como é que foi esse momento de decisão para a política brasileira? Bom, essa votação é que nós esperávamos, estávamos trabalhando com isso, com os nossos parlamentares, do meu partido, 100% votou a favor, e é o que esperávamos mesmo, né? Uma vitória tranquila sobre aquilo que precisava de 342 votos. Eu creio que daqui para frente as coisas vão melhorar e o país vai voltar a ter de novo a credibilidade política. Nós já tínhamos atingido os 2 dígitos da inflação, o desemprego aumentando cada vez mais no país, centenas de trabalhadores brasileiros sendo desempregados, as empresas fechando todo dia. Você pode ter certeza que daqui para frente o dólar vai abaixar e as bolsas de valor vão subir. Vamos fazer uma pergunta aqui dos colegas de bancada lá em Cuiabá, por Ô, favor, deputado, o senhor tem uma corrente ideológica bastante forte, principalmente contra homossexuais. E aconteceu aí no plenário a cusparada do deputado Jean Willis, que é assumidamente gay, como o senhor já disse aqui no programa uma vez, 100% gay, e deu uma cusparada no deputado Bolsonaro, que é praticamente um homofóbico. Como é que o senhor vê esse tipo de cena dentro do Congresso Nacional? Bem, aqui é a casa do povo, né? Onde discute-se as ideias, né? E aqui vem as ideias favoráveis e contrárias. Eu sou contra casamento gay, sou contra casais entre aspas, porque para mim 2 homens nunca será casal e 2 mulheres nunca será casal. O macho vai ser um par de fêmea ou um par de macho, tá? Adotar criança também, eu sou contrário a isso. Mas jamais eu vou fazer briga por isso, vou dando pancada, vou dando soco e fazer briga com os homossexuais. De forma nenhuma, a gente tem que saber respeitar. Desde que as pessoas tenham 18 anos de idade, a maior idade, ele pode viver com quem não quiser. 2 barbudos, problema deles, vai pra lá. Só não vem me dizer que isso é legal, porque a natureza não começou assim. A natureza começou com o homem e com a mulher. Tá, mas e a cusparada, deputado? E a cusparada? O senhor acha que o Jean Willis perdeu a razão fazendo isso? Não entendi a pergunta. A cusparada do Jean Willis em cima do Bolsonaro. O senhor acha que o Jean Willis acaba perdendo a razão dele? Claro que acaba perdendo. Isso não se leva para o Congresso, né? A forma como ele reagiu ali, tá? O nível dele ficou muito baixo nessa situação. Então, ele tem as suas posições, a gente respeita a posição e, acima de tudo, aqui é uma casa de voto. Eu tenho minhas proposições, vou lançar a proposta e vai para o voto. Quem ganhar, ganhou. É assim que funciona. Deputado, eu já ia chamar o senhor de Bolsonaro, acredita não? Deputado... Não tem problema, né? Me chamando que eu é a mesma corrente, né, deputado? Deputado, o senhor acha que esse voto sim pelo impeachment do senhor hoje aí, aqui para efeitos internos em Mato Grosso e em Cuiabá, mais especialmente, é um primeiro passo aí para encarar a campanha à prefeitura? Olha, o meu nome está à disposição, o partido me pediu sobre essa situação, nas capitais para ter nome, né? O partido PSC, como meu nome representa o partido na capital,
meu nome está à disposição, mas sempre eu estou dizendo, desde que a gente também não pode sair assim só para dizer que saiu. A gente tem que ter uma aliança de partido, não é? E ter um tempo de televisão para que a gente possa fazer as propostas de governo e apresentar para a sociedade. Eu não vou sair sozinho, nós só temos 26 segundos de propaganda política. Eu não vou gritar meu nome e sair correndo. Então eu tenho que ter um arco de aliança, não é? Para que as coisas possam funcionar. Isso não vai ser o Enéas. Ô, deputado, daqui para frente agora, como é que fica, deputado? É aprovado aí a abertura do processo de impeachment. Qual é o próximo passo aí da bancada de Mato Grosso? Bom, sobre o quê? Como é que fica essa situação toda agora aí? Como é que a bancada vai trabalhar? Bem, agora nós deputados federais, fizemos a nossa parte, não é? Agora vai para o Senado. É lá no Senado que vai ser julgado. Então, aqui na Câmara não foi julgado nada. O Adilton Sacchetti disse para nós aqui agora há pouco que vai ter que haver uma pressão no Senado para que o Senado não engavete o processo. Como é que vai ser essa pressão, deputado? Eu não vejo assim não. Eu já conversei com alguns parlamentares lá do Senado e eles estão tranquilos nisso. Algum deles falou comigo, deputado, você acha que nós vamos deixar estourar essa bomba no nosso colo? Como é que eles vão ficar com a sociedade? Não é? A maioria do povo brasileiro quer o impeachment. Então eles vão para lá e lá vai ser aprovado só com a parte, aprovação simples. É só 1/3 que aprova lá, tá certo? E eles vão dar seguimento e assim que o Senado votar sim, o Michel Temer vai tomar posse. Tá bom, deputado. Obrigado pela sua participação aqui no Conexão Poder. Ok, eu agradeço. Estou à disposição, viu? Um abração para todo Mato Grosso. E agora chegou o Leitão aqui com vocês. Tá certo. Obrigado, deputado Vitório Gari. Está chegando aqui o deputado Polêmico deputado Vitório Gari. Leitão, lá na bancada Conexão Poder, tá Paulo Coelho, tá André Vitchels, o professor Luiz Antônio. Manda o Vitório Gari sair daí de trás, papagaio de pirata aí. O deputado Vitório está aqui do lado, tá alegre, tá feliz. Ele tá de papagaio de pirata agora aí. Dever cumprido, que foi um dos primeiros parlamentares a começar esse processo lá em 2014. O primeiro discurso estava ali agora dando um abraço na Mara Gabrilli, que é a nossa querida Mara Gabrilli, que hoje é uma cadeirante, mais que orgulho o Brasil, o PSDB de São Paulo, e estava dizendo a ela, do primeiro discurso, 19 de dezembro de 2014, quando eu subi na tribuna e falei, olha, faz poucos dias que acabou a eleição, mas a presidente Dilma não pode tomar posse, ela cometeu vários crimes na campanha eleitoral, ela fez vários crimes antes da campanha eleitoral, durante e depois da campanha eleitoral, e aí iniciou um grito de impeachment dentro da casa que passou por vários meses. Hoje eu fiquei muito feliz por muitas razões, uma delas, do número 342 também, seu Bruno Araújo, onde a turma aqui da nossa bancada chama nós dos 3 mosqueteiros, eu, Bruno Araújo, Ricardo Sampaio, e depois o nosso líder Ibaçaí, que eu sou mais quarteto, que praticamente bancaram o impeachment dentro do PSDB, que tínhamos alguns líderes contrários naquele primeiro momento. Então, em nome do nosso partido, do próprio Aécio, do Geraldo Alckmin, do nosso governador Pedro Taques, todos aqueles que enfrentaram o impeachment, merece todo o nosso carinho, nosso respeito, mas o maior respeito, maior em todos, é da população brasileira que foram para a rua sem a motivação, sem a coragem dos brasileiros que enfrentaram o impeachment e enfrentaram todas as ameaças do governo federal. Nós não teríamos chegado na noite de hoje, porque foi vocês que fizeram pressão naqueles deputados que tinham dúvida. Mato Grosso deu 6 votos, perdemos 2, Valtenir e do Sagres, respeito o voto dos 2, é uma posição pessoal de cada um. Isso já era sabido, né, deputado? Mas ganhamos em equivalência. Ô, deputado, boa noite, André Michels está falando. Tudo bem, boa noite. Agora, passando o processo de impeachment, enfim, vencendo-se no Senado, aí vem o Temer. O senhor acabou de dizer aí que a Dilma cometeu crimes. Se ela cometeu crimes e o Temer é o seu vice-presidente, o Temer não seria uma espécie de cúmplice da Dilma, ô deputado? Eu não trabalhei o impeachment no primeiro dia para escolher um presidente da República que seria o vice escolhido pelo PT. Na verdade, é como alguém comete um crime, um pai de família, comete um homicídio, vai preso, a justiça não vê as consequências de ter deixado um filho deficiente em casa, ou uma esposa acamada com câncer, alguma coisa assim. A justiça tem que ser feita primeiro. A nossa função aqui é afastar o presidente Dilma. O Temer assumindo. Se tiver denúncia contra o Temer na mesma condição, o presidente da Câmara acatando o impeachment,
nós não vamos nos furtar de tratar igual, não tem 2 pesos, 2 medidas. Agora, numa hora, não estou julgando o Temer hoje, ele não está em julgamento. Quem está em julgamento é a presidente Dilma e ela que nós temos que julgar. Quem escolheu o Temer para ser vice foi o PT, que hoje chama tudo de golpista. Mas quem escolheu o Temer 2 vezes para ser vice-presidente da República foi o governo do PT, junto com Lula, junto com Dilma e todos esses que apoiam esse governo que está aí, que eu discordo deles desde o início. Ô deputado, falando em golpe, a presidente agora, a estratégia da presidente do PT é propor novas eleições antes que o processo de impeachment se conclua. E aí ela ficaria até as eleições, prevendo já que viria o Lula candidato e o Lula venceria. Isso, na sua opinião, também não é um golpe, deputado? Olha, o Aécio Neves propôs novas eleições no ano passado. Ele achou que e só tem um jeito de ter novas eleições, se o TSE caçar a chapa. Não tem outra forma. Fora isso, aí sim é golpe. Inventar, ou mudar a regra do jogo no meio do jogo é grita de perdedores, né? Então, a presidente Dilma, ela poderia ter renunciado, convidado o Temer para renunciar e, quem sabe, aí ter feito novas eleições. Se não ocorrer nenhuma cassação de Temer até dezembro, o ano que vem, caçando ele, as eleições será dentro do Congresso Nacional. Mas nós temos um ingrediente do TSE. O TSE pode caçar a presidente Dilma, o presidente Temer, ou seja, a chapa completa, pelo crime da campanha eleitoral, e aí sim convocar novas eleições. Ô, deputado, a minha última pergunta. O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele caminha no fio da navalha. Vai haver algum movimento agora dos parlamentares no sentido de afastar o Eduardo Cunha também? O que tem... Porque senão fica o sujo falando do mal lavado, né, deputado? Comissão de ética, toda essa condição de poder colocá-lo... Ele já é réu na comissão de ética, já é réu no STF e tem um trâmite normal do processo. Vai chegar a vez dele ser julgado e nós vamos julgá-lo com a maior tranquilidade. Não tem nenhum problema em julgar aqueles que estão sendo julgados. Todos nós temos que responder à Justiça ou à Câmara. Qualquer tipo de ação, de processo, tem que responder. Hoje a política, ela não pode mais ter o jeitinho que a presidente Dilma tentou dar. Não vai ter jeitinho com ela, não tem jeitinho com o Cunha, não tem jeitinho com o Temer. Agora é o momento de passar o Brasil a limpo. E é isso que nós faremos, doa a quem doer. Deputado Leitão, é Paulo Coelho. E eu vou lhe questionar o seguinte, rapaz. O PSDB, o seu partido, tende, no eventual a gestão do Temer, buscar uma coalizão ou não? Ou ainda o PSDB não se dá por satisfeito e quer o poder? Não, na verdade nós não decidimos nada sobre Michel Temer, ele ainda não é presidente. O PSDB não sentou com Michel Temer para poder discutir qualquer tipo de governo de coalizão, mas a minha opinião, dentro do partido, minha opinião é uma opinião pessoal, uma opinião coletiva, é que nós não vamos participar do governo Temer. Eu acho que o PSDB tem que ajudar o Brasil através do Congresso Nacional, onde nós somos eleitos. Não precisa participar de ministério, não precisa participar de nenhum tipo de setor. Ele monta a equipe dele, agora é preciso saber qual a mensagem que ele vai dar ao Brasil. Se a mensagem for de reformar o país, se a mensagem for, de fato, de transformar o país naquilo que nós sonhamos, pode contar com o PSDB. Agora, se for algo mais da mesma coisa, obviamente, nós preferimos continuar na oposição. Deputado, para a gente encerrar, qual foi a sensação que o senhor teve ali no momento da tribuna, de dar o seu voto para todo o Brasil vendo? Todos sabem, eu sou um dos deputados que mais usou a tribuna aqui nessa Câmara nos últimos anos. Mas esse momento foi ímpar. Subir naquele momento ali, dizer um voto para o impeachment. Tem muita gente que brinca comigo em Mato Grosso, me chama só de senhor impeachment, você é o Nilson impeachment. Foi um momento ímpar, que foi uma luta, foi uma missão que nós achamos que tinha que concluir para o país. Então não tenha dúvida que foi uma emoção enorme, porque nós acreditamos que o impeachment é o melhor caminho para poder fazer o Brasil renascer e realmente trazer a ética, os valores da família para dentro da política e do governo. Então foi um momento ímpar, e quando chegou os 342 votos, que foi proclamado por um dos meus melhores amigos, amigo pessoal, amigo de político, que é o Bruno Araújo. Isso me emocionou muito, acabei caindo em choro ali e acabei ficando muito emocionado. Mas uma emoção a favor do Brasil, confiando esse povo que está na rua, de cada um que foi para a rua e de fato se deu e se doou a favor de Ô deputado, mais uma pergunta aqui do professor Luiz. Vamos lá. Professor Luiz Antônio. Rapidinho que nossa carga está caindo aqui. Pode falar, professor. Olá, deputado, professor Luiz Antônio, tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem. A bola agora está no Senado, não é?
Senado. E todos nós estamos na expectativa de como vai ser essa tramitação. Qual a sua expectativa em relação à condução desse processo pelo presidente Renan Calheiros? Na verdade, não nos preocupa muito. O Renan Calheiros não terá muita força para segurar nada. Pela manhã vai ser lido o relatório aprovado pela admissibilidade. Consequência disso, depois da leitura, é que o Renan Calheiros terá que imediatamente, na terça no máximo, convocar os líderes para pedir que indique os membros de cada partido, porque a indicação é partidária. Com as indicações partidárias, o mais velho indicado já convoca a sessão da comissão, faz a eleição do presidente e do relator, e a partir daí o relatório já é lido e aprovado ou não pela comissão do Senado. Mas nós temos a avaliação lá já feita de que o Senado aprovará na comissão, seguirá para o pleno, no pleno 41 votos já afasta a presidente Dilma. Tá bom, deputado, obrigado, boa noite para o senhor aí em Brasília. Eu que agradeço, que Deus abençoe o Brasil. Amém. Obrigado mais uma vez, viu? Igor Tax. Ó, e a gente encerra aqui a nossa participação agradecendo a todos os telespectadores da TV Pantanal que nos assistiram ao longo desses 5 dias que nós estivemos aqui em Brasília, junto com a nossa equipe, com o cinegrafista Neymar, que acabou nem vindo para cá, eu estou sendo cinegrafista aqui mesmo, devido ao credenciamento que foi bastante restrito. Agradecer a audiência e o carinho do telespectador que nos acompanhou ao longo desses dias, e amanhã eu estarei de volta à bancada do programa Opinião, trazendo mais informações e contando os bastidores de como foi essa nossa cobertura aqui em Brasília. Abraço para todos vocês aí. Parabéns, viu, Igor? Parabéns, Igor. Parabéns pela cobertura, Igor. Tá bom, Igor. Obrigado. Valeu. Boa noite aí em Brasília. Se cuida. Vai pro hotel. Se cuida. Boa noite. Se encontrar com o Valtenir aí, Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Obrigado. Grande abraço para toda a equipe aí. Abraço. Grande abraço. E aí, pessoal? Olha, eu ia fazer... Opiniões sobre o que disseram os deputados aí, os nobres parlamentares de Mato Grosso. Eu ia fazer um comentário, Wilson Leitão, Vitório Gales, Saquete, Fábio Garcia, quem mais falou? Foram esses. Só esses 4 que falaram? Foram esses 4 que falaram. Eu ia fazer um comentário... O Carlos Fávaro também, vice-governador. Vice-governador. Eu ia fazer um comentário com o Leitão... Você desaprendeu a contar, Paulo. É que o Serra tem se colocado já como se ele fosse um futuro ministro da equipe do Michel Temer. Já está compondo, né? Já está compondo, e numa entrevista... O Serra ajudou o Temer a articular muita coisa. Ajudou muito. E numa entrevista que ele deu num programa, ele disse que o PSDB não se furtaria a apoiar o governo Michel Temer. Eu não sei se quando o Serra colocou isso, ele manifestou uma opinião pessoal, ou se ele estava passando uma posição do partido. Né? Então, nesse momento, quando o deputado Leitão diz que o PSDB vai avaliar, eu pensei nessa colocação do Serra e parece contraditório com o que o Serra falou. Olha, nós temos que encerrar o programa, porque o tempo já está se esgotando, mas aqui tem a nossa produção mandou aqui, né, Márcia? A assessoria do Ságuas não quer falar, não quis falar, tentamos falar com o Ságuas lá em Brasília também, não quis falar com a gente. O Valtenir Pereira também não quis falar com o Igor Tax. A assessoria dele argumentou que o Conexão Poder foi muito duro com ele da última vez que ele esteve aqui na bancada. E a gente é duro mesmo com todo mundo, não alisamos ninguém aqui, tá? Se o senhor vier de novo aqui, seu Valtenir, o senhor não vai ser alisado de novo não, tá bom? Paulo Coelho, o que mais, Márcia? Pode falar. O Ságuas nós não conseguimos contar. O Ságuas não foi possível falar com ele. Tá bom. O Valtenir ficou com medo de falar com a gente de novo. Tá bom, né, professor? Chega. A Michele Dias está mandando encerrar. Vamos encerrar, Paulo Coelho. Boa noite. Tchau. Tchau, Zé Augusto. Tchau, Márcia. Tchau, Michele. Tchau, todo mundo. Tchau, Adriana. Tchau, todo mundo. Você em casa, tchau. Obrigado pela sua audiência. Boa sorte para todo mundo a partir de amanhã, com toda essa balbúrdia que virou esse país e esse processo de impeachment. Boa noite. Até domingo que vem. Tchau. Boa noite a todos. Tudo de bom.